Desde criança, o garoto vive cercado por livros. Aí conclui que o protagonista legal é o fracote secreto. Com o tempo, essa ideia vira obsessão. Anos depois, ele empurra o carrinho da idosa escondido. A senhora acha estranho, mas nosso herói escapa feliz. Para ele, ajudar demais e ser visto é pior. Mas, quando pensa que fechou mais um dia inteiro, um caminhão acerta o garoto. O garoto se joga na grama, olha para os lados e surta sem entender onde foi parar. Aí uma deusa alada surge na frente dele e o chama de alma pura. Com um sorriso calmo, Hércia se apresenta e diz que vai lhe dar uma nova vida. Logo depois, a deusa ativa sua bênção e afirma que ele pode se tornar o que quiser. Sem hesitar, o garoto decide virar um fracote secretamente poderoso. Nosso garoto repete o pedido com toda a convicção. Hércia pensa um instante e diz que entendeu exatamente a ideia. Mas a condição vem pesada. Se descobrirem seus poderes, seu coração explode. O garoto trava na hora e pergunta por que isso precisa acontecer. Sem ligar para o desespero dele, a deusa conclui a reencarnação. 2 anos se passam nesse novo mundo. Sob a árvore, o garoto reclama que a deusa não entendeu seu pedido. Mesmo assim, encara o lobo gigante e banca o mais forte dali. Yurenjá bate a fera e admite que gostou desse poder. Outro lobo foge, mas um feixe verde acerta em cheio. Aos 9 anos, o garoto sorri e resolve voltar para a vila. Enquanto varre, o garoto é pego por Hera, que cobra o sumiço e ele inventa dor de barriga. Aí o diretor surge e puxa seu cabelo sem piedade. Depois, atira o menino no chão e manda que nunca ande sozinho. O homem ainda humilha o garoto, chamando ele de fraco e inútil. Caído, o garoto pede desculpa, mas por dentro comemora. O disfarce funciona. No chão, o garoto divide com as outras crianças mais um jantar só de batatas. Aí Hera se ajoelha ao lado dele e tira ovos cozidos escondidos no pano. A surpresa anima as crianças e o garoto lembra que não come isso há anos. Sem pensar nela, a amiga oferece até o próprio ovo para ele. Com esse gesto, o garoto lembra de quando chegou a este mundo. Ao lembrar daquele dia, o garoto leva outro esporro do comerciante, jogado no chão como um incômodo. Encolhido e ferido, nosso garoto chora e pensa que escolher essa vida fraca já está pesado demais. Aí uma garotinha ruiva se abaixa, se apresenta como Hera e oferece pão junto com a mão. Sem soltar o garoto, a menina insiste para que o aceitem. Com um sorriso falso, o diretor anuncia que Hera vai ser adotada. A amiga chora e pede desculpa por não poder ficar com eles. Então o homem põe a mão no ombro do garoto e o chama de sacrifício do deus lobo. Hera se desespera e cobra a promessa de manter Yurien vivo. Colado no rosto do menino, o diretor admite que o monstro prefere carne de criança. Nos olhos do garoto, tudo encaixa. Ele pensa que é por isso que o orfanato existe. Sem hesitar, a amiga implora para tomar o lugar dele. Mas o diretor para o punho e deixa claro que não vai estragar o próprio produto. A amiga surge de cabelo curto e uniforme, já parecendo pronta para tomar o lugar dele. Com a coroa na cabeça, o garoto se assusta e pergunta o que ela fez. Então ela sorri firme e diz que vai virar o sacrifício no lugar dele. Ela explica que sabe bem o que isso significa, porque seu irmão mais novo já foi um. A garota pede que o protagonista fuja, porque não quer perder um irmão de novo. Ela põe a coroa na própria cabeça e pede que ele viva pelos dois. A porta abre de vez e o diretor entra com uma faca na mão. A amiga treme e tenta se explicar, e o garoto só pensa no que está vendo. No impulso, nosso garoto chama por Hera e solta a própria força. Mas o peito dele aperta na hora, e o coração quase explode. Então volta o aviso de Hércia. Se descobrirem seu poder, ele morre. Antes que reaja, o diretor agarra Hera pelo pescoço e a faz cuspir sangue. Ainda por cima, o monstro admite sem rodeio que ele mesmo é o deus lobo, e confessa que tinha jogado a carne do irmão dela aos lobos e vendido os órgãos. Com Hera já pendendo sem reação, o diretor ainda zomba do último sacrifício do menino. O diretor ri ainda segurando Hera como se ela já fosse só um corpo. Na porta, Yurien surge na sombra e encara o monstro sem tremer. O garoto fica imóvel e pergunta o que ele ainda espera. Nesse instante, volta a pergunta de Hércia sobre esconder um poder tão absurdo. Yurien tinha deixado claro que queria salvar só quem importava para ele. Então nosso garoto ergue o braço, libera o poder divino e retalha o diretor. O corte explode no orfanato e um redemoinho vermelho rasga o céu acima deles. O garoto cai de joelhos e ampara Hera nos braços. Vendo o sangue subir, ele se culpa por ter chegado tarde. Quando a amiga apaga, o desespero do garoto bate de vez. Sem hesitar, nosso herói lança magia de cura no peito dela. A luz toma o corpo da garota e cobre tudo ao redor. Aí o garoto se dá conta de que continua vivo. No salão, ele ainda segura Hera, com o corpo do diretor no chão. Então ele entende. Se quem morre não descobre seu poder, a maldição não ativa. 4 anos se passam, e o garoto treina na floresta enquanto lembra que Hércia o trouxe para esse novo mundo. Na mesma linha, ele também lembra que conseguiu salvar ela daquele diretor maldito. Só que o treino secreto segue pesado, porque uma fera chifruda já surge no meio das árvores. Nosso herói encara o monstro e trava por um segundo, mais preocupado consigo mesmo. A criatura ruge bem na frente dele e parte para cima sem perder tempo. Mas o garoto só entra em pânico cômico, porque percebe que esqueceu até o leite da manhã.
Mesmo com a pata descendo, nosso garoto ainda se distrai pensando na altura média de um garoto de 13 anos. Aí ele dispara para o lado, escapa fácil do ataque e depois só olha a fumaça subir onde a fera já foi derrotada. No campo, os dois sorriem quando Arlen lembra que já chegou a hora do exame. A freira pergunta se eles se prepararam bem e o garoto lembra que ela os acolheu depois da morte do diretor. Ela confirma sem hesitar e nosso herói agradece enquanto recebe votos de boa sorte. Com a bênção da freira, os dois agradecem sorrindo e o garoto garante que vão passar. Esse sonho vinha desde os dias sombrios do orfanato, quando chegar à escola de magia parecia tudo, mas nosso herói já pensa em algo bem mais interessante. Até ali, o garoto só tinha caçado monstros em segredo, longe dos olhos de todo mundo. Agora ele quase ri sozinho, animado com a chance de virar o subestimado perfeito. A Escola Real de Magia existe para reunir talentos e mandar essa gente contra os monstros. No portão, um nobre já se enche de orgulho só de sentir o peso do lugar. Aí ele trava quando uma garota com broche vermelho passa, e percebe que é a princesa. Do lado de fora, ela anda dura de nervosa e tenta agir como sempre, mas o garoto nota na hora. Então Chris resolve humilhar os plebeus e trata os dois como lixo antes de bajular a realeza. Os outros nobres entram na onda e riem, como se os dois nem devessem estar ali. Ela ferve de raiva, mas nosso herói quase se anima ao ouvir que esperam tão pouco deles. Na cabeça do garoto, isso já parece o começo perfeito do roteiro do fracote com força oculta. Antes que a coisa cresça, ela puxa o garoto dali e corta o clima na marra. Depois, a ruiva encara Yurian com firmeza e manda ele ignorar aquela gente. Mages abre o exame dizendo que espada e magia existem para proteger pessoas. No meio da fila, o garoto vira alvo de fofoca por usar um broche preto. Então Ryumbi se apresenta como o responsável pelo teste de esgrima. Para mostrar o nível exigido, o instrutor parte o boneco ao meio com uma folha. Depois de alguns nomes, Ryumbi chama ela. Yurian sorri e incentiva a amiga, dizendo que ela consegue cortar metade do alvo. A ruiva firma a espada, enquanto o examinador manda começar quando quiser. Nesse instante, ela lembra que antes tinha falhado em proteger Ryumbi. Aí ela gira de uma vez e corta o boneco perfeitamente ao meio. A própria garota se assusta e a multidão explode ao ver um broche preto fazer isso. Corada e feliz, ela decide que agora vai proteger o garoto, porque ele é fraco demais. Ryumbi revela o truque. O alvo tem um bastão encantado no centro, por isso uma espada comum só bate e trava, sem cortar de verdade. O técnico explica que sua mana na lâmina consegue partir aquilo. Depois de elogiar a garota, Ryumbi chama o próximo nome. Nosso garoto pega a espada e entra na pose mais esforçada possível. Então ele corre gritando e desfere um golpe patético de propósito. A lâmina só arranha o boneco, e os nobres caem na risada enquanto Ryumbi compara os irmãos. Mas o garoto sustenta um sorrisinho falso, satisfeito por seguir parecendo um fracote. A instrutora se apresenta e explica que o teste agora é acertar o alvo com a varinha. Ela ainda avisa que o artefato cria água até para quem não controla a mana. O rival pega o jeito na hora e lança um jato forte contra o alvo. Quando chamam o garoto, ele responde sem hesitar, e ela já torce por ele. Jee manda nosso herói vir para a frente e entrega a varinha. Mas Chris intercepta o item no meio do caminho só para provocar. Então o nobre joga a varinha na areia, bem na frente do garoto. Ele humilha o plebeu e exige que Yurian se curve para receber qualquer coisa. Nosso garoto só pega a varinha com calma e tranquiliza a amiga. Aí vem o detalhe perigoso. O garoto ergue a varinha e sorri para Chris. Nosso garoto ergue a varinha e posa como um completo bobão. Por dentro, ele já sorri, decidido a errar de propósito. Só que a ponta da varinha começa a tremer, tomada por mana demais. No segundo seguinte, o disparo vira um maremoto monstruoso e engole a arena inteira. Aí o protagonista trava, sua frio e percebe que fez besteira grande. Ela fica pálida, e Jee tenta avisar tarde demais sobre a varinha. Do outro lado, Chris e os nobres apagam na hora, vencidos pelo pânico. Sem saída, o garoto só força um sorriso de puro desespero. Então a varinha se desfaz em pó na mão dele, e Yurian entende que se ferrou. Logo depois, o garoto solta água demais e já sente o desastre chegando. Nosso herói trava na hora, sem entender como aquilo sai tanto do controle. Quando olha a varinha partida, ele só pensa que deu muito ruim. Enquanto o choque se espalha pela arena, o garoto fica parado e entra em pânico por dentro. Aí Chris aponta furioso e corta a suspeita na hora, jurando que um plebeu jamais quebraria aquilo. Yurian quase se dobra de alívio e agradece em pensamento, enquanto alguém detona a fraqueza da ferramenta. Logo depois, Mages anuncia o teste final. Times de 3 entram na floresta para caçar um urso mágico e trazer seu molar. Ele deixa claro que espada e mana não valem nada sem coragem para enfrentar monstros de verdade. A amiga sorri grande e anima o garoto. Falta só um passo para os dois alcançarem o sonho. Então o broche dela começa a brilhar, enquanto Mages manda juntar quem recebeu a mesma cor. Perto dali, Rick chama a parceira e já segue direto para a floresta sem perder tempo. Hera concorda, Chris surta ao ver plebeus com a princesa, e o garoto pensa que isso é ótimo. Nosso herói acena para a irmã, mas estranha não ter recebido luz nenhuma no próprio broche.
Quando os broches são definidos, dois rejeitados se aproximam do garoto e o chamam pelo sinal sem cor. O rapaz de óculos logo confirma que ele é Yurian e se apresenta com um sorriso forçado. Ao lado dele, a garota de cabelo azul baixa os olhos e diz, sem jeito, que se chama Tim. Só que a formação do trio vira motivo de piada, e a turma já crava que aquele é o pior time. As risadas apertam mais quando lembram que o plebeu está ali pela quarta tentativa. Depois a humilhação cai sobre a menina, tratada como uma nobre abandonada, e o garoto entende o tamanho do azar daquele grupo. Mesmo no grupo afundado, o garoto força um sorriso e tenta levantar o ânimo de todo mundo. Aí Richal cola nele na mesma hora, cheio de admiração e confiança demais. Pressionado pelo entusiasmo, Yurian só concorda sem jeito, enquanto o outro já trata a aprovação como certa. Mas a nobre abandonada corta o clima e pergunta se eles realmente ainda têm chance. Quando Tien admite que foi mal nos 2 testes, a ficha cai de vez. Nosso garoto trava e repete a palavra teste em choque puro. Então ele sua frio ao perceber que seu plano de parecer inútil funcionou até demais. O repetente corta o desespero e garante que o grupo ainda pode passar. Sem orgulho nenhum, Richal revela que já conhece a prova por estar ali pela 4ª vez. Então ele explica que a caça vale mais pontos, e diz que juntos ainda tem chance. Só que o plano vira caos quando os 3 fogem do urso mágico, e o garoto já vê tudo afundando. Depois da fuga, Richal e a nobre desabam exaustos, enquanto ele mede a situação em silêncio. Nosso herói entende que precisa caçar um urso para entrar, mas com esses 2 não vai dar. O rapaz de óculos chega na mesma conclusão e avisa que, assim, todo mundo vai ser reprovado. A garota de azul segura a frustração e admite que não pode falhar, porque essa é sua última chance. Richel solta uma alternativa absurda, pegar só o molar do urso, e o garoto estranha na hora. Mesmo nervoso, nosso herói segue o colega, que se abaixa e diz que conhece um jeito. Aí o sujeito tira um cantil e manda Tien espalhar aquilo pelo próprio corpo. Sem esconder a malícia, ele revela que é sangue de cervo e explica o plano cruel. Quando o resto vem à tona, a garota trava e só consegue perguntar se ouviu certo. Richel já quer correr prudente, mas o garoto segura o punho dele no mesmo instante. Então nosso herói encara frio e expõe o que o outro está dizendo sem vergonha nenhuma. O traidor se solta irritado e responde que sacrifícios são inevitáveis. Logo depois, ele despeja toda a frustração por nunca conseguir nada sendo plebeu. E piora tudo ao dizer que os 2 podem passar sacrificando a nobre abandonada, porque ninguém ligaria para Tien. Enquanto ela sofre calada, volta a lembrança de uma criada avisando que Tien tinha falhado de novo. Logo depois, a comparação vem pesada. Rick brilhava tanto que até duvidavam do sangue dela. Para casa, a garota era só a vergonha da família do conde. No presente, Tien fecha os olhos, e o garoto pensa que ela pode ter sido abandonada ou ignorada. Nosso garoto pensa que o brilho de uma pessoa ainda aparece, então ele corta a crueldade e defende o valor da garota sem recuar. Só que Richel age primeiro e lança sangue de cervo nos 2. Cobertos de vermelho, os 2 ficam na mira enquanto o traidor foge rindo e deseja a morte deles. No mesmo instante, o urso mágico salta de baixo com as presas abertas. A jovem trava e grita, tomada pelo pânico, mas o garoto nem pisca e encara a fera com uma frieza vazia. Aí um sorriso calmo surge no rosto dele, porque a chance perfeita finalmente chega. No instante seguinte, o traidor espalha sangue nos 2 e foge desejando a morte deles. A isca funciona na hora e o urso mágico avança em chamas. Coberto de sangue, o garoto até se surpreende com a violência da jogada. Já Tien trava e solta um grito puro de pânico. Mas ela se força a reagir e decide matar o monstro com as próprias mãos. No fundo, pesa de novo a humilhação de ser chamada de vergonha da família. Então a garota ergue uma barreira de vento para segurar a investida. Sem perder tempo, ela emenda lâminas de vento contra a fera. Só que o ataque não deixa nem arranhão no corpo do bicho. Enquanto o garoto comenta a pele absurda do urso, Tien pensa só em afastar aquilo dele. O ar em volta gela de repente, e o garoto estranha enquanto a amiga reúne vento na varinha. Sem dar tempo, a jovem avisa da queda e lança nosso herói longe num ciclone. Girando no céu, o garoto entende. Para ele, até quem foi deixado de lado pode brilhar. Lá embaixo, a maga encara a fera sozinha e só espera que o garoto tenha ido longe. A resposta vem num clarão brutal, quando as chamas do urso cortam tudo pela frente. Antes do impacto, uma mão segura Tien no ar e corta o desespero dela na hora. O garoto a pega nos braços, sorri calmo e reconhece que a amiga já fez sua parte. Depois, nosso herói a deita no chão e nota que o cara de óculos sumiu da confusão. Aí o garoto se vira para o urso mágico e decide resolver o mais importante primeiro. Com um único soco, nosso herói explode a cabeça da fera e já pensa nos dentes do teste. Yurian sorri com faíscas no ar, cogita preparar uma pegadinha e se pergunta para onde o outro fugiu. Rick cai no meio dos plebeus armados e corta o tumulto na hora. Na frente da princesa e da irmãzona, ele lembra que espada e varinha são para monstros. Depois o rapaz crava que só o diretor pode aprovar ou reprovar alguém. Ele provoca a revolta, e o castanho rebate que os nobres empurraram os plebeus ao fracasso. Sem tremer, Rick pergunta se eles acham mesmo que conseguem vencê-lo.
Aí o Castanho abre o jogo. Os plebeus usam os ursos para matar os nobres. A princesa nota que os rebeldes sabiam que o urso se agita com cheiro de sangue. Então ela chama Rick e manda capturar todos vivos. Sem perder tempo, o espadachim dispara na frente enquanto ela avisa que a família real vai investigar. Rick corta o ar com a espada e desarma os plebeus num golpe limpo. Castanho, Rosa e os outros caem no chão apagados na mesma hora. Richal se desespera e manda os rebeldes encharcarem tudo de sangue. Mas perto de Rick, o sangue seca e vira cinza no ar. A princesa alcança a trilha com a irmãzona e crava que o plano acabou. O traidor surta porque aquela era a primeira e única chance deles. Aí 4 ursos mágicos avançam de uma vez pela floresta em chamas. A irmãzona fica pálida e trava com a quantidade de monstros. Só que Rick gira a espada e arranca 3 cabeças num corte de vento só. Depois ele embainha a lâmina com calma e ainda lembra que todos ali são cidadãos do reino. Amarrado na árvore, Richal só range os dentes de raiva. Aí Rick lembra que Tien estava no grupo dele e cobra a resposta. O traidor ri e diz que os mais novos já estão mortos. Ele piora tudo, falando dos ursos, e a irmã do garoto entra em pânico com o nome de Yurian. Sem perder tempo, a princesa manda Rick correr atrás de qualquer vestígio. A irmã tenta ir junto, mas é barrada na mesma hora. A princesa corta seco e avisa que ela só vai atrapalhar. Ela explica que o cheiro de sangue pode juntar uma horda de monstros, e a garota trava. No fim, a irmã só aperta a espada e pensa em Yurian. Enquanto isso, Rick dispara pela floresta, com a espada na mão e o rosto tenso. Aí ele encontra Tien caída no gramado, inconsciente, com um chifre vermelho sobre o peito. Só que antes de alcançá-la, o espadachim é surpreendido por uma emboscada. Quando se vira no ar, ele encara uma figura de elmo prateado e percebe que não é o rapaz de óculos. Então Rick nota o broche negro no peito do inimigo e entende que ainda sobrou um deles. Sem perder tempo, o garoto salta e desce a espada azul com tudo em cima do mascarado. Logo depois, o garoto de elmo trava a espada azul no ato e ainda provoca o rival. Enquanto segura a pressão, nosso herói pensa confuso na tal irmãzinha que o outro menciona. Ele tenta negar essa ligação, mas Rick corta a fala e já puxa o vento. A rajada fecha em espiral e engole o mascarado no meio da clareira. Sem baixar a guarda, o nobre se apresenta como Rick, herdeiro do Visconde e servo de Wai. Meio sem jeito, o garoto embarca no teatro e solta um nome falso, Yuri Seungung. Rick cerca o mascarado com vento azul e exige saber quem feriu Tien. O garoto aguenta a ventania, pensa na irmã citada e só hesita. Nessa pausa, ele lembra de quando carregou a garota desacordada pela floresta. De volta ao confronto, nosso herói pensa que foi ele quem a nocauteou, e Rick estranha o silêncio. A resposta não vem, então o nobre explode outra vez e parte para quebrar o capacete. O garoto dispara pela grama, levanta poeira e só avisa que a conversa fica para a próxima. Rick trava por um instante, chocado com a velocidade absurda do mascarado. Mesmo assim, o nobre gira com a espada envolta em raios e corta num ataque relâmpago. A lâmina azul acerta em cheio o peito do inimigo, ou pelo menos parece. No segundo seguinte, a figura vira fumaça, e Rick percebe tarde demais que era uma imagem residual. Quando o rival se curva pelo esforço, o garoto já surge intacto nas costas dele, calmo demais. Com o exame encerrado, o assistente relata que alguns candidatos atacaram rivais usando os monstros, mas a princesa já capturou os culpados e a investigação real segue. Na mesa dos professores, Magis tenta aliviar o clima, agradece o esforço de todos e elogia o nível dos alunos. Só que Jerry corta na hora e rejeita esse papo. Para ele, o ano foi uma bagunça completa, com plebeus e gente de classe baixa agindo além do lugar que ele acha aceitável. Jerry repreende o colega na mesma hora e lembra que a Escola Real de Magia não liga para status. Jerry rebate sem recuar e chama isso de fachada, até ela mandar que ele não use o nome do pai dela. Na lista oficial, a princesa fecha os olhos e garante o primeiro lugar sem dizer nada. Logo abaixo, Rick confere os aprovados e estranha a ausência do rival de Elmo. Ela vibra ao se ver em 6º lugar, pensa na família e já procura o irmão. Do outro lado, Chris quase surta ao ver uma plebeia acima dele e pensa em trapaça. Tien se impressiona com Rick em 2º, mas trava na hora de procurar Yurian. Aí o garoto ri de nervoso, sua frio e entende na mesma hora que isso deu muito ruim. O aviso vermelho confirma o golpe. O protagonista foi reprovado. Ela corre até o garoto aflita e diz que ouviu da armadilha. Logo em seguida, ela se alivia ao vê-lo inteiro. Yurian tenta sorrir e joga o foco nela, elogiando o 6º lugar e os benefícios de ficar no top 10, mas a ruiva desmonta tudo com calma. Ela avisa que não vai se matricular e quer fazer a prova com ele no ano seguinte. O garoto trava na hora, porque esse sempre foi o objetivo dos dois. Antes que responda direito, Chris já começa a rir. O nobre aponta para os irmãos e debocha, dizendo que assim os dois podem fracassar juntos. Yurian abre um sorriso perigoso e pensa se deve dar uma surra nele. Aí a voz de Ji corta o ar, dizendo que aquilo está errado. O clima pesa na sala, e a vice-diretora bate na mesa dizendo que não aceita aquele resultado. Ela corta qualquer desvio e deixa claro que sua revolta não é com o top 10, mas com a reprovação de Yurian.
Suando, o assistente puxa a ficha e explica que o garoto é irmão da sexta colocada e trouxe os molares, mas não sozinho. Aí o mascarado cruza os braços e crava que, perto da irmã, a esgrima do garoto ainda deixa muito a desejar. Mesmo assim, a loira não recua nem um passo e insiste que Yurian tem um talento absurdo. A tensão só cresce e o garoto já pensa se não resolve tudo com um soco. Mas um funcionário surge correndo pelo corredor com um aviso urgente nas mãos. O salão trava quando ele anuncia que a escola aceitou mais um aluno, e até os outros se assanham na hora. Então vem o choque. Yurian é chamado como estudante de honra e magia, e o próprio garoto só congela. Era abre um sorriso enorme e comemora por eles irem juntos, enquanto nosso herói ainda tenta entender como isso aconteceu. Na mesa do conselho, Jiri bate as mãos e questiona a reprovação de Yurian sem aceitar aquilo. Enquanto defende o caso, ela lembra que o garoto mostrou controle fino de mana e segurou o caos. Jerry rebate com desdém e insiste que, sem Tien, nosso garoto teria morrido por falta de combate real. A loira vira o ataque na hora e põe um instrutor contra a parede por julgar talento pelo berço. A Imagés corta a atenção e lembra, calmo, que a escola existe para formar guerreiros talentosos. Com a autoridade de diretor, ele resolve a disputa e aceita Yurian como estudante de honra e magia. Mas o aviso vem seco. Se o garoto não provar esse título nas notas, vai pagar caro por isso. De volta ao presente, o rival mede o garoto com a mão e estranha a diferença de altura. Na hora, nosso herói congela e arregala os olhos. O garoto reconhece Rick como o espadachim que cruzou com ele no exame da besta urso. Nosso garoto sua frio, porque a suspeita cai bem na frente dele. Mas o prateado fecha os olhos, pensa um instante e decide que não pode ser ele. No corredor, a amiga chega tensa e admite que está nervosa, mas o garoto tenta acalmá-la. Ao entrar, nosso herói já reconhece dois pesos pesados da turma, Ceruti em primeiro e Rick em segundo. Era trava na porta sem saber onde sentar, e o garoto pensa que isso parece ensino fundamental de novo. Antes de avançarem, Riso surge de cara fechada e manda os dois saírem do caminho. Aí Chris corta o clima na mesma hora e cobra o atraso do rival. Riso rebate sem paciência nenhuma e deixa claro que não deve satisfação a um pirralho. Quando o clima esquenta de vez, o Brutamontes despreza o exame e ainda ameaça Chris na lata. A amiga se assusta com a briga, mas o garoto corta o caos e leva a Era até os lugares vazios. Assim que os dois se sentam, um colega castanho se aproxima e se apresenta como Jade. O novato fica empolgado com a presença de dois plebeus na turma avançada e trata isso como algo histórico. Depois, ele reconhece o estudante de honra, e o garoto agradece enquanto corrige que os dois não são irmãos de sangue. Jade então admite sua curiosidade, e deixa claro que quer descobrir o que realmente faz o protagonista merecer esse título. Mas o clima esquenta de novo na sala, e Era chama pelo garoto quando a tensão entre os alunos pesa no ar. No fim do dia, os dois deixam o pátio tranquilos, e o garoto comenta que o primeiro dia passa sem grandes problemas. A paz acaba rápido quando dois veteranos surgem no caminho, debochando deles só por serem plebeus. Por dentro, nosso herói quase ri e pensa que até aqui aparece o clássico bando de figurante arrogante. Os dois barram a passagem e exigem respeito, deixando claro que são alunos do segundo ano. Era tenta se mostrar educada, mas o Brutamontes já manda tirar alguma coisa sem nem disfarçar a hostilidade. Logo depois, o veterano perde a paciência e agarra o garoto pelo colarinho para arrancá-lo à força. Só que o grandalhão trava na hora, porque nem puxando com força consegue mover aquele corpo. Aí o protagonista só sorri, calmo, e finalmente chama os segundo anistas de volta para a conversa. Jade dispara pelo pátio e tenta cortar a humilhação antes que piore. A colega peita os nobres e lembra que a escola não deveria medir ninguém por sangue. Era até se assusta com a reação dela. Os dois veteranos travam de raiva, ofendidos por um calouro ter aberto a boca. Mas o Brutamontes escolhe o caminho mais covarde e acerta a garota com força. Jade grita o nome da amiga na hora, sem conseguir impedir o golpe. A ruiva é jogada para trás, e o sangue já espirra do impacto. Aí o garoto só trava. O choque apaga qualquer calma que Yuri ainda tentava segurar. Enquanto a tensão cresce no pátio, a atenção fica em Hyewon, a ex-guerreira da academia. No escritório, Magés agradece por ela assumir a turma avançada, e a instrutora responde sem muito entusiasmo. Quando o assunto fica mais específico, Hyewon logo entende que ele está falando dos dois irmãos. O diretor lembra que, mesmo com a resistência dos nobres, os dois entraram na turma, e o garoto virou estudante de honra. Mas Hyewon deixa claro que ainda desconfia do protagonista. Antes de continuar, Magés aponta para fora. No pátio, um veterano já suspende o garoto pelo capuz, e o diretor explode de indignação. Logo depois, o Brutamontes descarrega um soco brutal na ruiva e ainda exige respeito aos veteranos. Jade só consegue gritar o nome da amiga. Ela é lançada longe, com sangue espalhando no ar, e o garoto fica travado, olhando sem reagir. Jade se põe na frente do agressor e manda nosso herói levar a amiga para a enfermaria. Os dois veteranos recuam na hora, indignados porque um pirralho ousa peitá-los apesar da idade. Até o Brutamontes estranha a própria mão e percebe que nem lembra quando soltou o garoto. Depois do impacto, o garoto segura Era e trava ao notar a amiga apagada.
Aí ele entende o pior. O Brutamontes usou mana no soco contra uma caloura. Yurian ferve por dentro e decide punir o veterano sem mostrar tudo o que tem. Em vez de correr para a enfermaria, nosso garoto se ajoelha e ativa uma luz verde para curá-la na hora. Jade para no meio da cobrança e o agressor fica pálido com o que vê. Até o loiro arregala os olhos, sem acreditar naquela cura instantânea. Lá de cima, Ryuan e Mages também observam a cena, claramente intrigados. Era desperta já sem a ferida, segura a mão dele e ainda tenta entender o que aconteceu. Então o garoto sorri, porque acaba de achar um jeito de lutar escondendo sua força real. Ainda no susto, Jade trava e pergunta como o garoto acabou de curar a Era. Nosso garoto responde com a maior simplicidade do mundo, como se usar cura fosse a coisa mais normal possível, enquanto a amiga tenta alertá-lo. A explicação fecha com um aviso quase cômico. Uma recuperação total instantânea é coisa absurda nesse mundo, e Yuria não fazia ideia disso. Aí o garoto entra em choque de verdade e percebe que sua cura não devia funcionar na mesma hora. Antes que a fúria estoure de vez, uma voz fria corta o pátio e manda parar. Ryuan atravessa o lugar sem pressa e avisa que qualquer briga entre estudantes vai trazer punição pesada. Era se assusta com a chegada, e o garoto percebe que era justamente a instrutora que observava tudo escondida. A mulher abre um leve sorriso e já marca o nosso garoto como alguém bem mais interessante do que parecia. O veterano engole a raiva, responde com obediência forçada e ainda promete que vai acertar as contas com os pirralhos. Depois da confusão, os dois entram no dormitório e o garoto trava com o luxo do quarto. Nosso herói quase explode de alegria ao ver cama, sofá e um espaço só deles, mas Era corta a empolgação e lembra que a cura instantânea dele é algo quase impossível. A ruiva admite que isso pode levar Yurian para um lugar muito acima e muito longe. Mesmo assim, a garota firma o pé e decide que não vai ficar para trás. Ela sorri e promete treinar até conseguir ficar ao lado dele e protegê-lo também. O garoto só olha para Era e chama o nome dela, já tocado com a promessa. No dia seguinte, Ryuan assume a frente da sala e se apresenta como instrutora da turma avançada. Só o nome dela já espalha tensão entre os alunos, porque todos conhecem sua fama de ex-guerreira. A ruiva reconhece a mulher do pátio, e o garoto também estranha esse título pesado. Então a instrutora lembra que os quartos privados e o conforto da rotina são privilégios dessa turma. Ela diz que manter essa vaga até a formatura rende prestígio, e os dois ficam sinceramente orgulhosos. Mas Ryuan corta o clima na hora e avisa que existe um sistema de rebaixamento. Se as notas caírem, até quem passou no exame pode despencar para a turma regular, e Jade sua frio. A sala inteira trava quando a instrutora diz que quer ver quantos ainda vão se formar ali. Nosso garoto até anima com esse desafio, como se a pressão deixasse tudo mais interessante. Aí ele para por um segundo e percebe o detalhe que realmente importa. Ryuan só responde com um sorriso torto, como se já esperasse esse choque. Nosso garoto sorri de canto e aceita a pressão como se fosse um jogo. Sem perder tempo, Haewan vira o rumo da aula e enche o quadro de matemática. Jade trava na hora e questiona por que uma escola de magia está ensinando conta. A instrutora corta a reclamação com um olhar pesado e vai direto ao ponto. Então ela acende uma chama no dedo e pergunta como aquilo pode crescer. A resposta vem na prática, e a chama dispara sem desperdiçar movimento. Haewan explica que o vento alimenta o fogo, juntando mana e lógica na mesma técnica. O resultado explode pela sala num turbilhão dourado, e até Era fica sem reação. Enquanto os dois encaram o fogo, o garoto pensa que ela está falando de combustão. A sala inteira corre com a pena, até Ryuan cortar tudo e encerrar a prova. Na hora dos resultados, a instrutora anuncia Cerute entre os perfeitos, e isso nem surpreende. Depois vem riso e Jade trava ao descobrir que o rival também gabarita a prova. Aí o nobre vira alvo. Enquanto Jade treme, Riso lembra seu status, sua disciplina e até sua colocação. No fim, o rival sorri torto e avisa que Jade precisa melhorar já ou vai ficar para trás. Depois do aviso cruel, Ryuan fecha a correção e anuncia que ainda falta um nome entre as notas perfeitas. Aí vem a bomba. O último gabarito é de Yurian, e o garoto já recebe isso com um sorrisinho satisfeito. Jade trava na hora, suando e encarando o resultado como se tivesse levado um soco no orgulho. Até Era fica parada por um instante, sem acreditar que o amigo também limpa a prova inteira. Por dentro, nosso garoto se acha o máximo e acredita tudo a educação puxada que tinha vivido na Coreia. Pra ele, conta desse nível sai de cabeça, então competir com o resto da turma vira quase covardia. Nessa hora, o pequeno gênio já se declara, sozinho, a criança mais inteligente da escola inteira. Mas Rick não engole a derrota, chama o rival na hora e jura que não vai perder de novo. Ryuan encerra o teste sem dar peso demais e já puxa a recompensa da turma. Então ela lança medalhas mágicas pela sala, como se o prêmio já estivesse decidido. As insígnias da turma avançada chegam até os alunos, e o garoto com Era recebem as deles para prender no colete. Mas a regalia que realmente pega os dois vem logo depois, e a dupla quase entra em curto ao ver carne na mesa. Era ataca a comida na hora, e fica em choque com o sabor, feliz demais por estar ali.
Nosso garoto mastiga tão animado quanto ela, enquanto incentiva a amiga a manter notas altas e nunca perder esse luxo. Depois do banquete, Hyo-won reúne todo mundo no bambuzal e anuncia a próxima aula, Caça de Bestas. A instrutora avisa que, diferente da prova da manhã, essa parte pesa na nota e pode rebaixar quem for mal. Quando ouve isso, o garoto alerta Era, e a amiga já entra no clima jurando que vai pegar o primeiro lugar. Mas Hyo-won corta a empolgação e lembra que os calouros ainda são jovens demais para caçar sozinhos. Aí aparecem justamente os dois veteranos, com aquele sorriso nojento de quem estava esperando por esse momento. O loiro deixa a ameaça bem clara e insinua que falta de cooperação pode destruir a avaliação dos novatos. Enquanto os três escutam tensos, os veteranos fingem gentileza e dizem que podem virar anjos ou demônios. Jade sente o peso da chantagem na hora e pede desculpas, achando melhor obedecer por enquanto. Era também fica abalada e questiona se isso vale para eles, mas ainda desconfia dessa conversa toda. A risada dos dois responde por si só, e fica óbvio que eles não pretendem agir de forma justa. Nosso garoto ferve por dentro e pensa que não pode deixar esses desgraçados controlarem as notas do grupo. Então uma ideia acende na cabeça dele de uma vez. Com um sorriso de canto, o garoto vira o jogo e propõe uma aposta. Os veteranos explodem na hora, ofendidos porque um plebeu e ainda por cima calouro ousa desafiá-los. Mas Yurian nem recua. Ele abre a mão, encara os dois e diz que vai mostrar do que é capaz. Sem recuar, o Vet, loiro puxa a corda e chuta o barril de armas. O tonel tomba na frente do grupo, espalha espadas e varinhas, e os novatos travam por um instante. Aí os dois veteranos se armam de verdade e avisam que a aposta começa ali mesmo. O Brutamontes ainda passa a língua na lâmina e avisa, com um sorriso torto, que aquilo corta pra valer. Mesmo assim, Era já pergunta ao garoto o que pegar. Ele manda escolher qualquer uma, e o Vet loiro cai na risada. Logo depois, o veterano dispara com a espada, mas Era entra na frente e trava o golpe sem recuar. A garota firma a lâmina coberta de mana azul, e isso arranca do veterano um choque imediato. O corpo dela ainda lembra o golpe brutal que já tinha recebido dele antes. Mas agora Era se arma de vez e decide que nunca mais vai ser pega de surpresa. Sem perder tempo, o veterano loiro ergue a varinha e cobre o parceiro com uma barreira reforçada. Ele já tenta emendar outra magia de fortalecimento, mas Jade dispara antes de terminar. Num corte seco, a varinha voa longe e se parte no ar. O mago trava, fica pálido e só entende que perdeu o foco da luta num instante. Jade surge firme, com a espada negra girando vento e pressão na mão. Então o garoto sorri e deixa claro que, numa briga dessas, o mago cai primeiro. No meio da provocação, o veterano enxerga uma sombra pesada subindo ao redor do garoto. Na mesma hora, o grandalhão trava, sua frio e só consegue encarar aquilo em pânico. Aí o motivo aparece. Uma besta gigante surge nas costas de Yurian, e o aviso vem tarde demais. Antes que o ataque acerte o garoto, Era se joga na frente e recebe o corte brutal nas costas. Nosso herói segura a amiga ensanguentada, em choque, e mal consegue chamar pelo nome dela. No alto, Jade dispara primeiro e desce girando uma broca monstruosa de vento e energia negra. O golpe atravessa a besta no ar e a despedaça de uma vez, sem deixar margem para reação. Até o veterano cai no chão, travado de susto diante do cadáver ainda quente. Ao mesmo tempo, o garoto corre até Era e fecha suas costas na hora com a luz dourada. Vendo aquilo, o veterano fica pálido e enfim entende que os dois são alunos avançados de verdade. A pressão some na hora, e ele muda o tom dizendo que o grupo passa sem avaliações sabotadas. Mas aí aponta para o garoto de cabelo prateado e avisa que só Yurian fica reprovado. O Vet, loiro, embarca na zombaria e reduz o garoto a um suporte incrível, mas ainda fraco. Enquanto Era ferve do lado e Jade observa, nosso herói só ri e concorda com a provocação. Na cabana, Hyo-won toma chá e estranha saber que não existe aula conjunta marcada para hoje. A desconfiança dela cresce rápido, e a instrutora ainda questiona se faz sentido ficarem sentados ali. Os dois tentam aliviar, dizendo que os veteranos dão conta, enquanto a mulher de roxo pensa que a atitude dela passa dos limites, mas Hyo-won só devolve com frieza e deixa claro que espera segurança total para seus alunos. Então a mão da instrutora aperta a xícara com força, quase esmagando a porcelana. A pressão explode em silêncio, e a cabana inteira treme sob a aura pesada dela. Na mesma hora, os dois instrutores ficam pálidos e tremem, entendendo que ela não engoliu desculpa nenhuma. Logo depois, o veterano leva Jade até um ponto isolado e garante que os outros plebeus ficaram de fora. A figura loira recebe isso com um sorriso curto, satisfeito com o cuidado. Então o líder oculto da turma avança com calma e oferece um acordo que parece bom demais. Enquanto essa lembrança vem à tona, Lerio encara frio e exige obediência. Ele já tinha entrado como rank 1 do exame. No primeiro dia do ano passado, o loiro já esmagava quem resistia e arrastava um aluno ensanguentado pelos cabelos. No fim, 6 dos que peitaram esse monstro foram parar no hospital, e a turma avançada caiu para só 4 alunos.
Desde então, Leril mantém uma hierarquia rígida e anda sempre cercado por subordinados. Depois da oferta, o garoto estranha a presença do segundo ano ali, mas logo escuta Leril chamando seu nome. O líder acerta onde dói e lembra que a Casa da Lâmina Mágica está em declínio. Jade trava quando o loiro expõe o peso inteiro da família sobre a formatura dele. Na hora, o garoto lembra do pai desesperado, sacudindo seus ombros e exigindo que a casa sobreviva. Então Leril revela que gente poderosa está observando aquela aula de muito perto. Ele diz que recebeu uma missão e promete garantir a vaga do garoto na turma avançada. O preço é simples e cruel. Jade só precisa voltar aos plebeus e obedecer sem questionar. Os dois correm aliviados até Jade, e a amiga pergunta se ele está bem enquanto o garoto tenta aliviar o clima. Só que a mana sombria já sobe na mão de Jade, e Era ainda pensa que os veteranos só foram embora. No segundo seguinte, Jade gira por trás e ataca a ruiva de surpresa. Mas o garoto reage na hora e puxa a amiga para fora do corte. Mesmo assim, Jade fecha os dois numa jaula de estacas negras e avisa Yurian para ter mais cuidado. De costas, o aliado baixa a cabeça, pede desculpa e diz que os dois precisam ficar ali por um tempo. Presos, os amigos só encaram em silêncio enquanto Jade se justifica, dizendo que precisa continuar na classe avançada e que eles aguentam um rebaixamento. Logo depois do acordo, o líder derruba Jade e limpa o sangue da mão, cobrando os membros dos irmãos plebeus. Sem esconder o desprezo, o veterano pergunta se o garoto quer mesmo desafiar as ordens da elite, então ele deixa tudo claro. A missão é matar os plebeus durante a aula, sem erro. Enquanto a luz corta os bambus, Leril explica que os instrutores foram isolados para garantir o sucesso da caçada. Ao ouvir isso, o garoto treme inteiro, porque entende o tamanho das pessoas que estão por trás disso. Caído no chão, Jade encara o líder e rebate que aqueles alvos não são só plebeus. Mesmo ferido, o garoto ergue a cabeça e crava que está falando de Era e Yurian. Com o punho afundado na terra e no sangue, Jade deixa claro que isso vai além de status. De joelhos, ele admite que odeia ver Yurian como estudante de honra, mas reconhece a inteligência do garoto. Enquanto desabafa, lembra que nosso herói será admirado por muitos e vai curar milhares de doentes. Aí Jade solta tudo com fúria, sem recuar nem mesmo naquele estado. Na frente do líder, o garoto afirma que, diferente dos nobres que discriminam por classe, seus amigos podem dar ao reino um futuro mais brilhante. Enquanto escuta o loiro ferido no chão, o garoto lembra da ameaça de desespero sobre sua família. Aí a lembrança puxa Jade para o dia em que Sade e Reza correm até ele, radiantes com aprovação. Os dois comemoram cheios de esperança e perguntam se aquilo enfim vai trazer o sorriso do pai de volta. O garoto abraça os irmãos com força, sorri para acalmá-los e manda os dois confiarem nele. Enquanto Sade e Reza seguem felizes, Jade firma a promessa de se formar na classe avançada, custe o que custar. Sem recuar, o líder estende a mão suja de sangue e tenta puxar o garoto de volta. Leril avisa que os irmãos plebeus vão morrer ali, porque não há instrutor para salvá-los, mas o garoto rebate a oferta com um tapa seco. Quando o loiro manda que ele suma, Jade explode e diz que ainda não acabou. De pé mesmo ferido, o garoto jura salvar os amigos e a própria família. Então ele dispara pela floresta com a magia nas costas, enquanto Leril promete arrependimento. Enquanto Rick resume a situação, o líder loiro espera sentado, cercado pelos veteranos na floresta. Do outro lado, Jade ainda força a mana escura porque decidiu proteger os dois amigos. Mesmo ferido, o garoto segue firme e pensa que, se cair ali, os outros ficam em perigo. Leril então saca a adaga e promete tortura, junto com a morte dos irmãos de Jade. Aí o veterano dispara para finalizar tudo de uma vez, mas Jade trava no lugar e percebe, em choque, que não consegue mover o corpo. Sem dar chance de reação, o loiro enfia a adaga no peito do garoto. Jade cospe sangue e Leril comenta com frieza cruel que antes usava espada. O garoto desaba no chão, enquanto o sádico conta que ainda faltam 9 golpes. Caído e com a mão no peito, Jade força o corpo a reagir enquanto o loiro segue a contagem cruel. Quando a brecha aparece, o garoto dispara a quarta manifestação e lança um chicote sombrio nas costas do inimigo. Mas Leril nem se vira direito e bloqueia o golpe só com o braço, como se não fosse nada. No instante seguinte, a paralisia prende Jade no ar e trava qualquer chance de fuga. Aí o veterano aproveita a abertura e crava a adaga de novo no garoto ajoelhado. A dor explode de vez, e Jade só consegue soltar um grito rouco. Mesmo assim, o garoto se levanta outra vez e ergue várias lanças negras contra Leril. As lanças acertam em cheio, mas o ataque não basta para derrubar o sádico. Uma adaga ensanguentada cai no chão, e Leril já ergue outra vez a mão para continuar a tortura. Com Jade caído e gritando de dor, o loiro prepara mais um golpe sem mostrar nenhuma hesitação. Enquanto segue pela mata com Era, o garoto comenta que a história sobre não dividir os pontos soa como pura mentira. A amiga aperta o passo e pergunta se Jade está bem, já temendo mais violência dos veteranos. Sério, nosso herói admite que está com um péssimo pressentimento sobre o que vem pela frente. Jade desaba de bruços, largado na terra enquanto o robusto só observa seu estado.
Leril para sobre o garoto, ergue a faca e avisa que vai matar os irmãos dele como se tudo já tivesse acabado. Mesmo assim, o loiro ainda oferece um acordo e diz que perdoa o erro se Jade caçar os plebeus ao lado dele. Caído no chão, o espadachim corta a proposta e revela que já entendeu a habilidade do inimigo. Jade expõe o detalhe crucial, 5 segundos de imobilização seguidos por 10 de recarga, e pega Leril de surpresa. Aí o veterano perde a calma e parte para outro golpe, exigindo uma resposta na marra. A adaga afunda na perna do garoto, enquanto o agressor pergunta por que ele ainda não se rende. Mesmo cuspindo sangue e quase sem forças, Jade escuta o loiro questionar por que arriscar tudo por 2 plebeus. O garoto solta um sorriso torto, depois força o corpo a subir e acerta onde mais dói. Ele diz que sente pena de Leril porque alguém assim nunca teve um amigo de verdade. Leril mal termina o ataque quando um golpe de luz despenca e joga o loiro para trás. No mesmo instante, outra lâmina acerta a adaga e crava a arma no chão, bem ao lado dele. A pressão continua, e a adaga gira longe antes que o veterano consiga reagir. Jade fica travado no chão, sem entender, enquanto escuta o garoto cobrar o que aconteceu ali. Então nosso herói surge entre as árvores com aquele sorriso calmo e já cobre o ferido com cura. O aliado sente o corpo voltar inteiro e só consegue encarar Yuri em choque. Até os 2 veteranos ficam pálidos ao reconhecer uma recuperação instantânea completa e perceber que os rumores eram reais. Tomado pela raiva, Leril encara os 2 e avisa que ninguém sai inteiro dali. Mas o garoto só abre um sorriso e ainda zomba da cara do veterano. Yuri mantém a calma e deixa claro que, dessa vez, quem se complicou foi o loiro. Aí Leril perde de vez a cabeça e dispara pela floresta em velocidade máxima. Nosso herói nem se mexe, firme no lugar, como se já esperasse esse avanço. E com um sorriso leve, o garoto encara o ataque de frente, pronto para o confronto direto. Sem friar, o loiro dispara pela mata com um sorriso insano. Mas nosso herói corta o avanço na hora e solta a hélice da lâmina mágica. Leril trava, pego de surpresa. No instante seguinte, Jade se levanta no tranco, e Leril zomba da cura instantânea enquanto ele geme. Yuri ampara o amigo e avisa que ele ainda está muito ferido. Com calma, o garoto confirma que a cura foi perfeita e tranquiliza Jade ao dizer que Hera está segura também. Leril surta de vez, encara os 2 e exige saber o que estão fazendo. Sob a luz azul da magia, Jade e o garoto travam no mesmo instante. Aí o veterano dispara com a adaga, e Jade só pensa em quem virou o alvo. O golpe bate primeiro no escudo roxo do garoto da lâmina mágica, e solta faíscas. Mas Leril já contorna a barreira e surge nas costas dele, zombando da defesa apressada. Sem dar espaço, o loiro entra de perto e acerta Jade mesmo assim. Logo depois, o garoto corta o avanço do veterano com um deboche seco e chama a atenção dele. Aí nosso herói solta uma aura sombria e avisa que, se ele insistir, morre sem nem entender como. Leril trava na hora, soa frio e pensa, em choque, no que diabos está sentindo. Sem perder tempo, o garoto cura Jade de novo e pergunta se ele está bem. O aliado responde que sim, mas estranha o veterano ainda não atacar. Leril se recompõe e corta a brincadeira, dando só 10 minutos para matarem os 2. Na hora, os 3 subordinados encaram os calouros como feras, e Ailo vibra com a ordem de matar. Jade entende o tamanho do cerco. Agora a elite inteira do 2º ano bloqueia a fuga. Sem se abalar, o garoto corta o impulso de Jade e diz que ele já fez o bastante. Aí nosso herói acerta o pescoço do amigo e o apaga num golpe limpo. Antes que os veteranos desconfiem, o garoto segura e finge desespero. Mas, bem perto do ouvido de Jade, nosso herói avisa que ele pode descansar e deixa o resto com ele. Enquanto o garoto demora, Rick espera sentado numa pedra e estranha ele ainda não ter voltado com Jade. Hera lembra que Yurian prometeu retornar logo, mas o atraso faz a amiga temer que algo tenha dado errado. A princesa entende na hora e decide que ficar parada não ajuda, então o trio parte para procurar o garoto na floresta. Sem perder um segundo, Leril dispara pela trilha e puxa os homens na caça, decidido a apagar qualquer testemunha. Mas, ainda jurando matar o garoto custe o que custar, o loiro trava quando nota algo inesperado na frente. Logo depois, uma figura de elmo prateado cai na frente do grupo e toma a clareira. Com a espada nas costas, o guerreiro só espera e diz que enfim conseguiu um aquecimento decente. Logo depois, o loiro explode de raiva, avança e exige saber quem é aquele intruso imundo. Mas o guerreiro de elmo prateado dispara na frente dele e ainda se apresenta com um título espalhafatoso de mestre espadachim de elite. Aí os 3 capangas fecham o cerco de uma vez, certos de que pegaram o invasor parado, enquanto o blindado debocha da própria pose heróica. O Brutamontes então carrega chamas azuis no punho, e até Leril reconhece que aquela força quebra rochas no braço puro. Só que o contra-ataque vem na mesma hora, seco e pesado, e o líder só consegue travar quando o impacto explode na frente dele. No fim, os 3 já estão derrotados, cravados de cabeça para baixo nos troncos como se nem tivessem encostado no blindado. No instante seguinte, Leril trava e encara o blindado sem entender nada. Calmo, o guerreiro guarda a espada e avisa que aquela paralisia não funciona nele tão fácil. Então o homem de elmo avança e cobra se o veterano não ouviu o aviso.
Em pânico, o loiro estica a mão e tenta o mesmo truque outra vez, mas o blindado desvia fácil e ainda ironiza, como se aquilo fosse tudo que ele tem. Aí Leril range os dentes e congela de medo. Sem dar espaço, o guerreiro encara Leril e deixa claro que aquela paralisia não pega nele tão fácil. Aí o mascarado saca a espada enquanto avança e cobra se o veterano ainda não entendeu o recado. Leril explode de raiva, dispara pra frente e tenta provar no golpe que também não vai ceder. Então o loiro despeja uma sequência de cortes tão rápida que faíscas amarelas cobrem a armadura escura. Mas o guerreiro pega o timing com a mão vazia e parte a ponta da adaga sem esforço. O veterano recua, fica pálido ao ver a lâmina quebrada, e o mascarado ainda lembra que ele é o melhor do segundo ano. Só que Leril força um sorriso, materializa uma espada longa branca e diz que faz 4 anos desde a última vez que usa uma dessas. Num último lance de desespero, Leril dispara pelas costas e ainda provoca o Homem de Elmo, como se enfim fosse acertá-lo. A espada passa pelo ombro do mascarado e o sangue espirra, então por um segundo parece que o golpe deu certo. Mas o próprio guerreiro corta a ilusão na hora e avisa, calmo, que aquele sangue não é dele. Aí o veterano trava, porque o rasgo verdadeiro se abre no próprio peito e a espada treme na mão dele. Quando a dor bate de verdade, Leril só consegue arregalar os olhos e gritar. Sem entender nem quando foi atingido, o líder cai de joelhos, enquanto o mascarado solta que nem conseguiu se aquecer. De costas, o Homem de Elmo segura a espada e deixa claro que só não prende a cabeça de Leril numa árvore porque teria que matá-lo para explicar isso. Mais longe dali, a princesa sente uma mana absurda e o garoto com Hera travam na hora. Jade liga aquilo ao culpado do exame e já dispara, soltando o vento azul sob os pés. Vendo o rastro sumir mata adentro, Certe chama Hera e manda as duas se moverem. Então o garoto corta a floresta em alta velocidade, com a adaga na mão e círculos de vento no corpo. Leril já caiu na clareira, largado no próprio sangue aos pés do guerreiro. Aí Jade rompe correndo e chama o invasor sem esconder a pressa. Com a arma erguida, o garoto encara o elmo prateado e percebe que até Leril foi vencido fácil. Então acusa o homem de estar provocando de propósito. Jade cobra uma resposta, sem aceitar que alguém tão forte ataque estudantes, mas o blindado responde que não matou ninguém. O vento começa a girar em volta do garoto enquanto ele força o inimigo a falar. Em troca, o guerreiro só pergunta se Jade é mais forte que Leril. Então Jade sobe no ar, aponta a espada mágica e decide usar o poder de Wai. No meio da ventania, o guerreiro para e pensa no que isso implica. Então ele lembra de Hércia, quando a deusa tinha dito que podia virar um guerreiro, um demônio, um dragão ou até um rei. Aí Yuris fecha a conta e entende que existem outras espécies além dos humanos. Logo depois, Jade dispara outra vez e chama o grande espírito do vento Wai. A mana explode ao redor do garoto e vira uma espiral azul enorme. Então ele aponta a espada e solta sua espada de vento, com 1000 lâminas de uma vez. A clareira inteira é engolida pela tempestade, e o chão recebe o impacto em cheio, mas o Homem de Elmo Prateado continua de pé, intacto, e só comenta que o ar ficou mais frio. Mesmo assim, o choque abre uma explosão brutal de mana branca e azul. Quando o resto do vendaval ainda tenta alcançá-lo, o guerreiro corta o ar e dissipa tudo. No fim, Yuris baixa a guarda só um pouco e avisa que Jade vai precisar de muito mais força. No giro dos anéis de vento, o garoto percebe uma brecha e pensa que o mascarado baixou a guarda. Então ele firma o olhar e decide acabar isso com um único golpe. Jade some na tempestade que ele mesmo ergue, e o guerreiro parece gostar do que vê. Mas o Homem de Elmo propõe uma charada e avisa que, em vez de atacá-lo na frente, é melhor olhar para trás. Sem dar tempo para o garoto respirar, o guerreiro lança uma charada e manda ele olhar para trás. A resposta vem na hora. Yuri surge nas costas dele com a pós-imagem e acerta a nuca num golpe seco. Jade trava os dentes, sente a humilhação e cospe a revolta contra o ataque baixo. Então o mascarado até bate palmas, debocha do espadachim e diz que ele já é melhor que Leril. Enquanto o teste de Yuri segue longe dali, Ryuon invade o escritório sem pedir licença. A instrutora já entra cobrando, certa de que o diretor foi informado de tudo. Chegando até a mesa, ela diz que foi impedida de voltar para sua turma, e Magés nota que isso não combina com ela. Sem baixar a pressão, a mulher deixa claro que suspeita de alguém com alto cargo e influência direta sobre os professores. A mana dela se espalha pela sala, cobrindo o escritório com círculos e feixes mágicos. Até o espaço ao redor da mesa do diretor parece rachar com o peso dessa ameaça. Então Ryuon avisa que só reza para Magés não estar metido nesse incidente. O diretor fica sério e responde que ela não foi a única a se ofender com aquilo. Magés jura que não participou, mas diz que já interroga com rigor os professores que a confinaram. Mesmo assim, a instrutora exige mais e manda investigar também a turma avançada do segundo ano, que atacou seus alunos. Depois, Ryuon puxa o nome de Yuris Blabla e considera se esse homem pode ser um espião imperial. Ao ouvir isso, Magés trata o guerreiro de elmo prateado como uma ameaça real, talvez até escondida dentro da própria escola. Depois da confusão na floresta, a paz volta no refeitório, e o garoto só pensa em devorar carne. A mesa farta anima ainda mais o clima, e Hera empurra outro prato para ele, feliz com a comida.
Perto dali, o papo corre solto sobre os ataques, enquanto o garoto nota que os feridos já parecem recuperados. Aí Jade aparece sorrindo, aliviado por encontrar os dois bem, e nosso herói pergunta se ele melhorou. Era cria coragem. Lembra que Jade se arriscou para proteger o grupo e deixa o espadachim travado na hora. Então a ruiva pede que ele não se isole mais e avisa que, daqui pra frente, eles ficam juntos. Jade fica vermelho na mesma hora e quase entra em curto com essa promessa repentina. Mesmo assim, ele aceita na empolgação, mas Hera corta o embalo e põe Yurian e o almoço acima dele. Com a aula conjunta já encerrada, o refeitório vira uma trégua barulhenta antes do próximo passo da turma avançada. De volta ao pátio, Majez chama Yurian e lembra sem rodeios que reprovação ali significa expulsão. Depois, o diretor reforça para a turma que a vaga especial do garoto sempre veio com essa condição pesada. Nosso herói responde com um sorriso duro, enquanto o elogio do diretor só deixa a pressão mais clara. Aí o exame de meio de ano começa de vez, e Jade, Hera e os outros escutam atentos à prova de caça. A meta é simples no papel: quem juntar 20 pontos passa. Majez explica que existem 5 classes de feras, e lobos, ursos e tigres entram no nível 1. Já as feras em forma de armas, como espada, arco e machado, ficam no nível 2. Então surge uma categoria ainda mais estranha, ligada ao tempo, e o diretor avisa que quanto mais letal a fera, maior seu poder. Com isso, o clima do exame muda, porque a regra agora mede perigo real, não só técnica de aluno. De volta ao exame, Majez corta qualquer dúvida e dá 5 dias para cada aluno provar seu valor sozinho. O garoto cruza os braços e já monta a conta na cabeça, pensando em caçar 4 feras de nível 2 sem se expor. Aí o diretor faz o alerta sério. Se uma fera de nível 3 aparecer, a ordem é fugir na hora. Hyunbi reforça que nenhum estudante derruba esse tipo de monstro sozinho. Logo depois, Hyunbi e Ji assumem que os professores vão cuidar das feras de nível 3 durante a prova. Mas a pressão sobe de vez quando Ryon avisa que vai acompanhar pessoalmente todo o exame. Nosso garoto sorri amarelo e percebe que passar despercebido acabou de ficar muito mais difícil. Mesmo assim, Yurian mantém aquele sorriso torto. Agora resta saber se ele passa sem revelar a força absurda que esconde. Logo depois, Majez abre o exame do alto e crava a regra simples. Besta de nível 1 vale 2 pontos, nível 2 vale 5, e 20 garantem a aprovação. Enquanto os alunos ouvem, nosso garoto sente o peso real vindo dos supervisores. Entre eles, Iwan é a presença que mais prende sua atenção. A instrutora só sorri, mas esse sorriso já basta para deixar o clima bem mais tenso. Aí o ruivo se aproxima com desdém e cutuca o estudante de honra, lembrando que ali cada um caça sozinho. Hera corre para animar Yurian e promete ajudar como puder. Nosso garoto agradece com um riso meio sem jeito, mas por dentro, ele pensa que essa situação talvez acabe jogando a seu favor. Na sala de controle, uma esfera mágica acompanha uma aluna de cabelo rosa pela floresta. Rick olha a projeção e aposta que a realeza deve liderar, elogiando um talento muito acima da idade. Mascarado corta a empolgação do garoto e lembra que outro candidato também parece fora da curva. Ji entra na conversa com firmeza, exalta o nível da nova turma e puxa o foco para o aluno de honra. O ruivo só ri com desprezo, chama o garoto de plebeu e diz que ele nem deve sobreviver sozinho ao exame. Ji rejeita isso na hora e insiste que Yurian precisa continuar na escola. Hyun segura a esfera, lembra a cura absurda do garoto e decide esperar para ver. O garoto encara o olho mágico no céu e já manda a vigilância parar de seguir cada passo dele. Suando, nosso herói lembra que precisa de 20 pontos ou será expulso, mas ainda busca um jeito de esconder a própria força. Aí ele ergue a mão, faz a mana brilhar e percebe uma brecha útil na própria situação. Só que, bem atrás do pequeno, uma criatura enorme surge em silêncio e se aproxima. O monstro abre a boca e avança para morder de uma vez. Sem nem se virar direito, o garoto rebate com um turbilhão de água e lança o bicho para trás. Rindo com a varinha na mão, nosso garoto vê a fera encharcada e sente que esse nível de força ainda é seguro. Então ele conclui que o perigo só aparece quando tenta puxar poder demais e uma exposição moderada não mata. Mas a conclusão dura pouco, porque uma besta espada já desce na frente dele, cercada por chamas roxas. A espada responde na mesma moeda e parte um rato gigante ao meio com um corte em brasa. Aí ela varre a floresta com uma sequência brutal de golpes, explosões e cortes vermelhos por toda parte. Pelas esferas, Haiwan, o mascarado e Rick travam na hora com o que acabaram de ver. Mas, no meio da luz dourada e do vento, o garoto surge inteiro, calmo e sem um arranhão. Ji vibra na mesma hora com a recuperação instantânea, enquanto o ruivo mal acredita que ele saiu ileso de um golpe crítico. Yurian mede a fera, conclui que o nível 2 vale 5 pontos e ainda pensa se Hera está bem. A fumaça preta explode na grama, e os dois recuam na hora ao sentir que o inimigo é nível 2. No instante seguinte, a machado despenca do alto, flutuando com aquele machado roxo monstruoso. Jade reconhece a fera com apreensão, mas a amiga corta a dúvida e decide achar Yurian depois dessa luta.
A besta dispara uma onda roxa pesada, e Hera entra junto com Jade para segurar o impacto. Mesmo sob pressão, a dupla salta de frente e rasga a energia escura com golpes sincronizados. Só que o susto ainda pesa, a mão da garota treme, e Jade percebe que ela ainda está abalada. Ainda assim, a ruiva fecha o punho, se firma e insiste em acabar com aquilo rápido. Os dois avançam lado a lado pela floresta, certos de que o garoto talvez ainda precise de ajuda para pontuar. Depois de encarar uma besta de nível 2, Hera e Jade finalmente ganham um pouco de confiança. Os dois até sorriem e avançam decididos, achando que aquela criatura forte ainda podia cair. Mas essa coragem dura pouco, porque os dois olham para cima e travam na mesma hora. Aí o desespero vira real. Uma besta furacão de nível 3 surge nos céus da floresta. Logo depois, uma das esferas mostra uma figura isolada na floresta, cercada por feras. Então o cristal azul racha de uma vez, como se não aguentasse mais a pressão. Ji trava na hora, segura a esfera quebrando e entra em choque quando o alerta de emergência dispara. Ao lado dela, Mages encara o relatório que aponta anomalias se espalhando por várias zonas do teste. O instrutor de vermelho repete o nível da ameaça, e o assistente confirma que já são 3 monstros. Sem perder um segundo, o diretor chama Gariumbi, Jerry e Rion para agir imediatamente. Os instrutores de elite arrancam na mesma hora, correndo direto para a floresta. Mages fecha a ordem com firmeza. Custe o que custar, os alunos precisam sobreviver. A besta furacão ruge, e o som sacode a floresta inteira sob a chuva. A garota de cabelo vermelho olha para cima e trava, sem entender o que está acontecendo. Quando a criatura se ergue ainda mais no céu, os dois parecem minúsculos na frente dela. Hera se perde no choque, mas Jade grita para ela se concentrar antes que seja tarde. Só que a rajada vem primeiro, arranca a garota do chão e começa a puxá-la pelo ar. Sem hesitar, o parceiro estica o braço e manda Hera pegar sua mão. Jade consegue segurá-la firme e avisa para ela não soltar de jeito nenhum. Então o garoto finca a espada no solo e usa o próprio corpo para não deixar a amiga ser levada. Sem chance de respirar, a fera de chifre solta um corte roxo gigantesco. A explosão pega os dois em cheio, arrasta os corpos pelo chão e Hera só consegue soltar um grito. Quando param, a situação piora. As duas bestas já fecham um cerco ao redor deles. Mesmo assim, Jade avança e diz que atacar juntos é a única saída. Então ele libera a 8ª manifestação da lâmina mágica e ergue um escudo roxo que segura o vendaval. Enquanto o garoto trava, a voz da mãe volta e pergunta se ele ia se arriscar pelo clã. Ela corta essa ideia e diz que Jade nunca deve se sacrificar pela família. Para a mãe, a lâmina mágica existe para proteger a si mesmo, os amigos e o reino, sem carregar esse peso sozinho. Sob a chuva, Jade ativa a lâmina mágica e chama sua primeira manifestação. No instante seguinte, um clarão roxo atravessa o campo e pulveriza a besta esquelética. Hera trava, em choque, e pergunta que arma acabou de apagar o monstro. A garota ainda tenta entender, mas nem consegue captar um vislumbre do golpe. A besta ruge no céu e já solta outra rajada no meio da tempestade. Assustada, a garota se vira quando Jade avisa para ela tomar cuidado. Só que o turbilhão pega os dois de uma vez e lança a dupla para o alto. Virados no ar, Hera e Jade despencam em puro desespero. A amiga mal acredita que uma única rajada já bastou para jogar os dois das nuvens. Então o garoto surge no chão e usa magia para segurar os dois no ar, salvando a queda. Hera aterrissa de joelhos, Jade cai torto na grama e os dois encaram Yurian sem reação. Depois do susto, o garoto encara a fera e já mede o perigo sem tremer. Yurian olha para o monstro no céu e pensa logo na recompensa de 20 pontos. Então nosso herói solta a ideia mais absurda possível, caçar a criatura junto com os dois. Jade trava na hora e pensa se o amigo enlouqueceu de vez. Hera baixa o olhar, cora e sente vergonha por ter ficado paralisada de medo. Enquanto isso, o garoto só babando por dentro, preso na mesma conta, 20 pontos. Só que, instantes antes daquele resgate, o garoto já encara outra fera monstruosa sozinho na floresta. Aí uma das esferas de vigilância no céu racha de repente, e algo muda na hora. Nosso herói olha para a copa das árvores e pensa que ninguém mais está vigiando aquilo. Mesmo com outra criatura surgindo pelas costas, o garoto só espera que os amigos estejam bem. No instante seguinte, a besta alada vira pó de uma vez, sem chance de reagir. Livre para usar a própria força, nosso garoto até se alonga, satisfeito. Mas logo para e olha longe, procurando Hera. De volta à sala de controle, Mages perde a calma e manda Ji correr para consertar as bolas de cristal. Enquanto tenta estabilizar a esfera, a instrutora sua frio e percebe que o problema não bate com uma simples besta de nível 3. Com o brilho azul tremendo nas mãos, Ji trava por um segundo e se pergunta o que diabos está acontecendo lá fora. De volta ao choque, o garoto encara a besta furacão e já mede o peso real de um nível 3. Só que a resposta vem na hora, porque Hera e Jade já são jogados pelos ares de novo. O espadachim bate seco contra uma árvore e despenca sem qualquer chance de firmar o corpo. Mas Jade se levanta cercado pela cura de Yurian e admite, impressionado, que a técnica dele é perfeita. Recuperados à força, os dois avançam juntos sob a chuva e tentam enfrentar o monstro em dupla.
Aí a realidade pesa, e os dois acabam lançados de novo enquanto Hera conclui que o certo era fugir. Vendo aquilo de braços cruzados, nosso herói pensa que talvez devesse ter mandado todo mundo correr, porque assim derrotaria a fera em segredo e ainda levaria os 20 pontos. Lá no alto da colina, a figura de elmo prateado firma os pés e ergue a espada luminosa. O rival endurece o olhar, dá uma ordem seca e solta um feixe azul monstruoso contra o chão. A energia dispara sem desvio e atravessa o corpo da furacão de uma ponta até a outra. Depois do impacto, Yuri recolhe a arma com calma, como se tivesse acabado de varrer um incômodo. Com a fera no chão, Hera comemora em choque, e nosso herói só pensa que os 20 pontos acabaram de escapar. Aí Jade já cola em cima do garoto e reclama, revoltado por terem roubado a caça dos dois. Mas o mascarado corta a tensão e diz que ele pode pegar todos os pontos que quiser, deixando o garoto radiante. Só que vem a condição. Se Yurian mostrar um poder perto do que ele viu naquele outro garoto, os 20 pontos são dele. Nosso herói trava por um segundo, enquanto a amiga também olha surpresa ao ouvir que o outro é o primeiro estudante de honra em magia. Então o Homem de Prata deixa claro o seu plano. Se esse aluno tiver mesmo talento, ele quer guiá-lo para o caminho certo antes que seja tarde. A trégua acaba quando Yuri é cercado por uma criatura azul que pergunta se foi ele quem matou uma besta de nível 3. Na mesma hora, o rival, Jade e Hera ficam duros, com o medo batendo forte. Só que o golpe real vem no nosso garoto. Uma lâmina atravessa o peito de Yurian e os dois amigos travam em choque. De joelhos na chuva, o protagonista encara o próprio ferimento enquanto o sangue jorra sem parar. Hera e Jade se jogam para perto dele, mas a criatura corta o pavor dos dois com um chamado seco. Mesmo empalado, o garoto vira para trás e pergunta que tipo de monstro é aquele. Então a fera abre os braços, se envolve num brilho vermelho e diz que é o poder que leva as pessoas à própria destruição. No segundo seguinte, Rick sente a presença monstruosa atrás dele e trava na hora. O ar pesa sobre todo mundo. Rick pensa que nem consegue se virar, Leril entra em choque e Hera mal consegue respirar. Aí o garoto surge ileso no meio do sangue, chama Hera e solta uma cura instantânea como se nada tivesse acontecido. Sem perder a calma, nosso herói encara a criatura e pergunta quem ela é. O monstro se apresenta como Depressão, uma besta de nível 4, e diz que é o poder que empurra as pessoas para a própria destruição. Rick lembra o corte fatal no próprio pescoço e entende o detalhe mais sinistro. A criatura carrega cicatrizes nos pulsos e no pescoço. Logo depois, Rick segura o ombro do garoto e percebe que aquela cura está muito além do normal. Sem hesitar, o aluno de cabelo lilás puxa uma espada de energia azul e decide protegê-lo custe o que custar. Aí ele chama a bênção de Y, e o vento responde enquanto sua mana explode ao redor. A criatura observa o turbilhão verde e azul e reconhece, sem surpresa, a marca de um grande espírito. Rick compra a provocação na hora e trata o monstro como uma simples besta insolente. Ao mesmo tempo, ele tenta entender o absurdo de uma fera de nível 4 estar solta no reino. Então o garoto lilás encosta a ponta da espada no próprio pescoço e se prepara para pagar qualquer preço. Depois da apresentação da fera, o garoto só encara o bicho com uma calma estranha. A criatura percebe de novo que aqueles humanos sobreviveram e entende que isso não foi sorte. Então o monstro fixa o protagonista e deixa claro que vai matá-lo por atrapalhar o plano deles. Sem perder tempo, Depressão distorce o braço e lança o ataque direto contra os jovens. A mão gigante desaba no chão e explode numa onda roxa que tenta varrer tudo. Só que Rick entra no meio disso e decide que já chega de recuar. Num grito, o rapaz solta uma rajada brutal de vento para arremessar os companheiros para longe. Enquanto voa, nosso herói pensa em Tien e percebe uma semelhança óbvia entre os dois irmãos. A Yurian até lembra da garota lançando ele antes e acha graça porque os dois agem igual. Logo depois, a criatura encara Rick e pergunta se aquilo é tudo, sem entender por que ele ainda não fugiu. O garoto aperta a espada com força e decide só ganhar tempo até a chegada de um ex-guerreiro. Mesmo tremendo e com lágrimas nos olhos, ele conta os segundos e se segura no próprio medo. Então Rick junta o resto das forças e grita de novo pelo grande espírito do vento Y. A resposta vem na hora, e um dragão gigante de vento e luz azul rasga a floresta. A técnica engole Depressão inteira e despeja sua força em cheio sobre o monstro. Mas a fera de nível 4 continua firme, quase sem se mexer diante do impacto. Em meio à fumaça, o bicho ainda diz que nem tinha atacado Rick diretamente até agora. Suado e com um sorriso torto, o garoto entende que chegou no próprio limite. Ryumbi chega esperando enfrentar uma besta de nível 3, mas percebe na hora uma presença bem pior. O ex-guerreiro já arranca Rick do alcance da fera e confirma que aquilo é a Depressão, uma nível 4. Sem perder tempo, Ryumbi firma o corpo e solta seu vento ultra rápido. No chão, Hera mal consegue se mover, e Leril só reclama da queda enquanto ela chama por Yurian.
Lá no alto, nosso garoto fica parado no céu, com as mãos nos bolsos. O protagonista só olha para baixo com a mesma calma fria de sempre. Lá embaixo, a besta azul rasga as próprias vestes e deixa a aura roxa explodir de vez. Hyunbin encara a criatura e confirma o pior, aquilo realmente é depressão, uma besta de nível 4. Sem hesitar, o veterano abre asas de energia nas costas e dispara com velocidade brutal. A monstruosidade reage na hora e solta um grito furioso, já recebendo o ataque de frente. Enquanto a luta segue à distância, Mages vira o rosto e já sente que o problema piora. Ao lado da bola de cristal, Ji se inclina sobre o brilho rachado e avisa que algo está errado. A instrutora encara o diretor e explica que uma força ainda maior está cortando as comunicações. As esferas azuis continuam se partindo, e fica claro que a destruição das ferramentas não é natural. Então o diretor solta uma pressão dourada pesada e deixa claro que mexeram com as pessoas erradas. Sem perder tempo, Mages manda Ji seguir para a floresta e proteger os alunos até a chegada dos Cavaleiros Reais, e ela concorda na hora. Logo abaixo, o ex-guerreiro firma a base e puxa mana até o corpo inteiro explodir em aura branca. Então Hyunbin mergulha no ar, envolve o corpo em vento verde e chama sua espada de vento. Sem dar espaço, o mentor desce com tudo e risca a criatura com um corte vertical de energia. O golpe enterra a besta azul no chão com violência, enquanto o espadachim já salta de novo. Aí o veterano some num disparo absurdo e vira só um vulto azul cruzando a clareira. Mesmo no meio dessa pressão, Hyunbin mantém a calma e provoca, dizendo que o nível 4 é lento. Aí o ex-guerreiro trava no ar quando a aura da besta invade sua mente com força total. No impulso, ele crava a própria adaga na coxa e espalha sangue pela grama. Hyunbin se assusta na hora e entende que aquele poder força a vítima a se matar. Enquanto ele cai ferido, a criatura azul domina o espaço como se já tivesse vencido. Com um sorriso cruel, o monstro zomba da confiança dele. Naquele momento, a vantagem muda. Até lá no alto, fica claro que o veterano prova um gosto pesado de impotência. Mesmo cambaleando e sangrando, o mentor se levanta e pergunta por que uma besta de nível 4 apareceu agora. A criatura estala o corpo e responde sem rodeio que seu objetivo é levar a raça humana à extinção. O veterano entende o aviso de Rick e decide que recuar agora é a única escolha sensata. Só que o garoto nem termina de respirar direito, porque a força invisível já fecha sua garganta. No mesmo instante, Hyunbin cai de joelhos e luta por ar com as duas mãos no pescoço. Os dois sofrem juntos, travados pela mesma pressão cruel, sem conseguir reagir nem fugir. Lá em cima, a criatura só ajusta o terno e admira aquela agonia como se fosse arte. A fera azul observa os dois corpos tombando na grama, calma, satisfeita e totalmente no controle. E no fim, tanto o ex-guerreiro quanto o garoto ficam caídos no chão da floresta, derrotados. Enquanto o combate trava, Yuris procura Rick e chama por ele com urgência. Então uma explosão de luz colorida corta o caos, e até a besta se assusta com a pequena fada de 6 asas. Quando reconhece a presença na frente dele, o monstro entende que está encarando Y, o espírito do vento. A entidade nem se abala e já cobra respeito, com um ar pequeno só no tamanho. No instante seguinte, uma luz branca acerta a criatura azul e joga sua cabeça para trás. Y fica pairando acima do inimigo, de braços cruzados, como se já mandassem tudo ali. Aí a fera desaba de vez, se curva com medo e pede perdão pela própria insolência. Sem baixar a postura, o grande espírito só olha de cima, exigindo uma explicação para aquilo. Sem baixar a pressão, o brilho rosa se abre na floresta e revela o grande espírito do vento, Wi. A entidade paira serena e já deixa claro que veio negociar, mesmo tratando a besta como algo insignificante. Então Wi aponta o próprio interesse e exige que o garoto caído e Hyunbin sejam poupados. Em troca, o espírito aceita não se meter se o monstro seguir atrás dos outros humanos. Aí vem a parte mais estranha. Wi admite que só quer salvá-los porque gosta de humanos bonitos. No fim, ela corta qualquer dúvida e manda a criatura decidir logo, porque resistir ali só termina em destruição. A criatura recua por um instante e pesa a situação. Enfrentar um grande espírito por aqueles dois foge do objetivo dela. Mas aí o monstro muda de ideia. Se esses dois valem tanto assim, matar agora parece melhor. Wei não espera nem mais um segundo e dispara um raio rosado direto na fera. O golpe atravessa o corpo azul e corta a criatura no meio sem dificuldade. Frio como sempre, o grande espírito deixa claro que negociar não torna aquele monstro importante, e pune na hora. Logo depois, Wei ainda esmaga a cabeça da criatura com força mágica, sem dar espaço para reação. Mesmo destruída, a besta se recompõe tremendo e se levanta de novo, agora bem menos ousada. Totalmente submissa, a criatura aceita a oferta de Wei e diz que ainda precisa cumprir seu objetivo. Então a fera vira um rastro escuro e foge da floresta na mesma hora. Depois de dobrar a fera, Wei corre direto para o garoto caído e gruda no rosto dele, aliviada por Rick ainda reagir. Sentada na grama, a pequena espírito relaxa de vez e confirma, quase toda derretida, que só queria ver o garoto bem. Aí o carinho vira bronca. Sem largar a preocupação, Wei encara Hyunbin no chão e reclama porque ele ainda evita usar o poder dela. Mas a submissão dura pouco, e a depressão volta a ferver de raiva.
Coberta por uma aura pesada, a criatura solta mais poder e decide cumprir primeiro o verdadeiro objetivo da sua vinda. Logo depois, um pilar imenso de luz verde despenca na floresta e explode perto da criatura azul. No meio da fumaça branca, o garoto de cabelo prateado se levanta de novo, cercado por uma aura verde pesada. Com um olhar firme, Rick admite que hesitou outra vez e até tentou resolver tudo sem revelar seu poder real, mesmo depois de Hera se ferir. Mesmo aquada, a criatura ainda ri e promete que todo mundo vai morrer ali. Aí ela solta de novo a aura roxa e tenta afogar o garoto em puro desespero. O monstro ergue nosso garoto pelo pescoço e já prepara outro golpe sombrio, mas o garoto finalmente reage e segura os braços da fera com força. Sem hesitar mais, ele arranca um dos braços da criatura e corta a ameaça no meio. Com os olhos brilhando, o garoto deixa claro que aquele truque não manda em ninguém. Perto dali, Hera desperta assustada e encara a lâmina surgindo bem perto. Então Rick entende quanto poder ainda pode mostrar e decide parar de se segurar. No instante seguinte, o braço do garoto explode em energia e eletricidade verde. A técnica de nível 4 é ativada com uma pressão absurda, e o resultado é brutal. Um raio verde abre uma cratera gigantesca e apaga a besta da floresta. Depois da destruição na floresta, a capital de Lilente entra em alerta e convoca uma reunião de emergência. No Salão Real, Brehidênus recebe o relato de que uma besta de nível 4 ameaçou alunos e instrutores. Mages explica que Hiruimbi e Rick seguraram a crise e protegeram os estudantes no pior momento. O diretor completa que os dois caíram inconscientes sem ferimentos graves, sinal claro da proteção de Wai. Enquanto a destruição da floresta vem à tona, até os nobres travam ao imaginar que batalha causou aquilo. Quando o salão começa a se agitar, Xerxes corta o excesso e exige respeito diante do rei. A Ezelhevdin firma a mão na espada e crava que a humanidade não vai cair para nenhuma besta. Na corte, Magias vai direto ao ponto e propõe adiar as competições anuais com o Império. Brehidênus estranha a ideia na hora e confirma que se trata do torneio estudantil de sempre. Reis reage em pânico e rebate, lembrando que o Império acabou de se manifestar sobre isso. A mensagem enviada é clara. O Império elogia a resposta do reino contra a besta e espera que a tradição continue. Magias insiste que bestas de nível 4 pensam e agem com propósito, então essa invasão não pode ser tratada como acaso. Ele reforça o risco. Se uma já emboscou os alunos, outra pode surgir bem no meio das competições. A discussão esquenta, mas o rei corta o salão e diz que os dois lados têm razão. Então surge uma saída simples: ouvir os próprios estudantes envolvidos nesse desastre. Brehidênus manda trazer Hiruimbi e Rick, reconhecendo a coragem dos dois na luta contra a besta. Mas ele não para aí, e também exige a presença de Yurian, o estudante de honra em magia. O garoto cai numa situação que nem entende e só pensa no que está acontecendo ali. Na corte, Madja se ajoelha e apresenta Hiruimbi, Rick e o protagonista ao rei. Brehidênus manda os três se levantarem e elogia a frieza deles na crise com a besta de nível 4. Mesmo de pé, nosso garoto soa frio e confirma que está mesmo na frente do rei. O monarca avisa que as recompensas virão depois, porque a convocação de hoje tem outro peso. Então Brehidênus revela que o reino considera desistir das competições deste ano. O motivo trava o salão. Se uma besta dessa surgir de novo, ninguém pode tratar isso como risco normal. Por isso o rei quer ouvir direto quem enfrentou a criatura, e Rick vira o foco na mesma hora. Só que a imagem do monstro volta inteira na cabeça do garoto, pesada e sufocante. Aí Rick só congela, com as pupilas encolhidas e o corpo preso no próprio pavor. Enquanto a corte fala em adiar tudo, o garoto olha para Rick e pensa onde foi parar o orgulho da escola. Aí nosso herói sem direita bate a mão no peito e pede ao rei a chance de responder. Yurian começa do jeito mais formal possível e agradece a honra da convocação e dos elogios reais. Depois ele vai direto ao ponto e afirma que eles não se curvaram ao medo daquela ameaça. Com um sorriso confiante, o garoto ainda promete aproveitar a chance para derrotar a criatura por conta própria. A ousadia pesa no salão, e até Magiei sua enquanto a reação muda de tom. Alguns nobres riem com escárnio por ouvir isso de um plebeu, mas Ezelhevdin segura um sorriso. Só que Brehidênus não se ofende. Ele sorri claramente satisfeito com a coragem do garoto. Então o rei cai na risada e elogia abertamente a atitude do pequeno estudante. Logo em seguida, Brehidênus estende a mão e deixa claro que fez bem em chamá-los ali. Nosso garoto agradece, mas por dentro estranha uma resposta tão positiva e imediata. Os nobres entram em pânico na hora e protestam, lembrando que o escolhido é só um plebeu. E o protagonista trava por um segundo, sem entender o anúncio que acaba de cair no colo dele. Logo depois do anúncio, o salão explode. Os nobres ficam pálidos e travam ao aceitar que o escolhido é um plebeu. Reis é o primeiro a atacar a decisão e insiste que o orgulho do reino seria arrastado junto com essa nomeação. Magias corta a revolta na hora e corrige a corte. Para ele, o garoto não é um plebeu comum, mas um estudante de honra. Então o diretor vai além e expõe o que realmente pesa ali. Nosso garoto tem uma cura instantânea capaz de tratar até danos de nível 4. E isso pode decidir as competições. O loiro rebate na mesma hora e crava que uma cura instantânea simplesmente não pode existir.
Aí o protagonista finalmente liga os pontos e pensa que agora entende por que todos estão tão presos à habilidade dele. Quando o estudante roxo tenta reagir, Magias o segura e encerra a discussão dizendo que o conhecimento mágico deles ainda pode estar incompleto. Depois do choque inicial, Magias corta o barulho da corte e propõe um teste ali mesmo. Então o mentor olha para o garoto ajoelhado e pergunta se ele está pronto para provar isso. Nosso garoto pensa por um instante, mas logo aceita e diz que consegue. A Xerxes mostra a cicatriz no antebraço e conta que a recebeu numa batalha de 4 anos atrás. O Marquês explica que já tentou muitos tratamentos sem resultado visível e pergunta se a cura pode melhorar aquilo. Magias tenta frear a ideia, porque ferida e cicatriz não são exatamente a mesma coisa, mas o loiro rebate na hora e insiste que, se a cura instantânea for real, também deveria funcionar ali. O diretor ainda chama isso de absurdo, só que o garoto toma a frente e decide tentar mesmo assim. Nosso garoto respira fundo, estende a mão e finalmente solta a magia de cura. A luz verde cobre o braço de Xerxes e o Marquês já trava na hora com o impacto. Então vem o impossível. A cicatriz some por completo, e a pele volta lisa como se nada tivesse acontecido. Até Breridianos perde a calma por um instante e confirma, incrédulo, que a marca realmente desapareceu. O Marquês olha para o próprio braço, sem entender como um plebeu faz aquilo, e percebe que não foi só a cicatriz. Ainda suando, Xerxes admite ao rei que a cura é real. A Isiel Revdine corta o choque da sala e diz que isso não é só magia impressionante, mas uma revolução. Breridianos acompanha a ideia na mesma hora e entende que, se isso virar produto, a medicina humana muda de patamar. Mal a prova termina, Reise sua frio e pergunta quantas vezes o garoto consegue usar essa cura num dia. Nosso herói quase solta a verdade, pensa que poderia fazer isso sem limite, mas se segura em mente que só 3 vezes. Aí o Marquês muda na hora e implora para Yuriam pagar até as cicatrizes da própria pele. Antes que a corte vire bagunça, Breridenos manda todos se acalmarem e crava que a habilidade do garoto já está provada. Sem perder tempo, o rei determina que Magés dê apoio total ao estudante até ele se formar e servir ao reino. Depois, Breridenos ordena que nosso garoto entre nas competições e traga honra para Lilente. Ele ainda exige que o jovem fique próximo da própria filha, e o protagonista só consegue aceitar, travado pela surpresa. No dia seguinte, o laranja ainda ferve ao repetir que um plebeu virou representante do primeiro ano. Enquanto isso, a ruiva e o loiro amigo cercam o garoto e comemoram, surpresos e orgulhosos com o reconhecimento. Aí o rival explode de vez, diz que a nobreza não aceita essa humilhação e lança um duelo. O amigo loiro tenta cortar a briga lembrando a decisão do rei, mas nosso garoto responde na hora. Sem hesitar, o protagonista aceita o desafio com um meio sorriso bem tranquilo. E a reação dos dois amigos é puro choque, com Hera travando na mesma hora. Logo depois disso, Huon entra no clima e só pergunta se os dois já estão prontos. Nosso garoto até sua frio, porque para ele a instrutora devia acabar com aquilo na hora. Enquanto isso, a princesa ainda mede o peso da decisão do rei e custa aceitar esse reconhecimento. Mas quando vê o leve sorriso do garoto, ela decide testar com os próprios olhos. Do outro lado, Chris cresce para cima do plebeu e avisa que fora dali alguém sairia bem machucado. E o protagonista só devolve com ironia, percebendo que o rival continua exatamente o mesmo. Sem alongar a tensão, Yuan anuncia o nome da disputa. Um raio dourado despenca no salão e marca o início da prova. Então a instrutora ergue uma moeda de mana e revela o jogo, mover a peça no ar. A regra central é simples, se a moeda sair dos limites, a derrota vem na hora. Mil e Cert notam que é preciso vencer a mana rival, mas sem exagerar e jogar tudo pra fora. A princesa fecha a leitura. Parece simples, mas exige controle fino e estratégia o tempo todo. Logo depois, Chris ergue o cetro dourado e solta mana flamejante, jurando pôr o plebeu no lugar dele. Mas o garoto só sorri e revela que enxerga esse duelo como um experimento precioso. Enquanto isso, o rival pensa num ataque surpresa. Na cabeça dele, a jogada é simples. Cobrir a moeda inteira com a própria mana assim que começar. A diferença pesa na hora. Um sorri com malícia, e o outro segue calmo demais. Então Chris dá a largada na fúria e despeja ventos em chamas, decidido a esmagar o adversário. Aí o rival trava na hora, suando frio sem entender o que acabou de acontecer. Quando olha para o próprio lado do círculo, a moeda já parou bem na frente dele. Do outro lado, o garoto só sorri e mantém a varinha firme, guiando tudo com calma. Até Ryuon se anima ao confirmar que a moeda caiu no lado de Chris e começa a contagem. Chris força a mana em pânico, mas percebe que a moeda não sai do lugar nem um pouco. Então ele lembra na hora da pressão monstruosa que tinha sentido no exame de entrada com Yuriam. O rival se desespera e espreme mana no cetro até as veias saltarem na testa. A garota trava quando percebe que a moeda dourada começa mesmo a se mexer. O rapaz de roxo saca a jogada na hora e comenta, rindo, que o garoto está movendo tudo sozinho. Aí Chris baixa os olhos e vê a moeda riscando o chão queimado em forma de T. Sem entender nada, o pequeno nobre pergunta o que diabos aquela letra quer dizer. Nosso garoto segura o riso com a mão na boca e responde que não significa nada. A contagem cai, e Chris força mais mana até o brilho dourado sair do controle.
No 3, o rival trava, perde tudo de vez e só entra em pânico. Aí um pilar dourado explode no meio da sala, enquanto o garoto segue olhando. O próprio Chris é engolido pela onda e grita, sentindo a mana estourar por dentro. Era quase pega, mas a Elo entra na frente e manda a amiga ficar atrás dele. Ao mesmo tempo, Raiwon já ativa seu poder e se prepara para conter a explosão. Por dentro, o garoto agradece ao rival, certo de que ele entregou o caos perfeito. No meio da confusão, o garoto estica a mão e puxa os fios dourados de mana. Então fecha os dedos com força e esmaga a energia descontrolada de uma vez. De pé no centro, nosso herói absorve o resto e apaga até o último resíduo. Lá em cima, Chris só fica travado e tremendo quando toda a magia some. A princesa arregala os olhos e percebe que a explosão de mana simplesmente não vem. Chris só puxa ar, suando frio, com o corpo inteiro entregue depois do colapso. Então, na visão que alcança o garoto, Ercia surge no alto e cai na risada ao chamá-lo. A deusa celebra, radiante, porque Yurian finalmente descobre até onde pode ir sem se entregar. E nosso herói só responde com um sorriso calmo, mantendo a aura verde quieta ao redor do corpo. Quando a visão some, a princesa trava e só consegue encarar o vazio da sala. Do outro lado, Chris soa frio e percebe em pânico que a explosão simplesmente não veio. Aí o rumor corre pela plateia. Todo mundo entende que o garoto segurou sozinho a mana descontrolada do rival. Hera também fica em choque, agarrando a gola sem acreditar no que acabou de acontecer. Pra amiga, aquilo desafia toda a lógica, porque mana fora de controle é mais violenta, e Yurian conteve tudo sozinho. Ainda preso à visão, o garoto relembra que no exame de admissão tinha falhado em controlar a própria mana. Essa lembrança puxa a infância, quando o poder já escapava cedo e se derramava sem freio. Aí nosso herói junta as peças e entende que o risco não era fingimento. Força demais faz seu coração explodir. Então a advertência de Ercia volta clara, ligando o perigo ao momento em que seu poder fosse revelado. Com um sorriso travado, o garoto chama a deusa e pergunta se seu limite segue o padrão de um herói. Ercia sorri, abre as asas e confirma que Yurian finalmente chegou à resposta certa. Depois a deusa explica que este é um mundo de caos, mantido por um equilíbrio delicado. Por isso, se a humanidade ganhar poder demais, esse equilíbrio quebra. E Ercia afirma que o poder de Yurian existe para trazer paz. A cura entra de uma vez, e o rival grita enquanto as chamas verdes cobrem seu corpo. Logo depois, Chris desperta sem entender nada, e Raiwan o chama de volta à realidade. Ainda no chão, o garoto orgulhoso engole seco e admite que o aluno de honra venceu. A instrutora não humilha o derrotado. Ela reconhece que Chris lutou bem até o fim. Nosso herói só responde com um sorriso leve e agradece, aceitando a derrota do rival sem provocar. Hyuon sobe ao púlpito e relembra que a competição tradicional reúne 10 alunos de cada escola. Então a instrutora sorri e anuncia os 5 calouros que vão representar o primeiro ano. O primeiro nome é Yurian. Enquanto a mentora exalta sua cura de nível heróico, o garoto pensa que a apresentação pesa demais. Depois vem Cert, tratada como a aluna número 1 e uma peça crucial por brilhar em todas as áreas. Rick entra como o terceiro nome. Ele comenta a mana absurda do garoto, e Hyuon destaca sua bênção espiritual e o combate corporal. Por fim, Cia e Miu fecham a lista, e a instrutora deixa claro que juntas as duas viram uma força séria. Os 5 aparecem alinhados no uniforme de gala. Cia elogia Miu, enquanto nosso herói acha o visual meio breguinha. O rebelde perde a paciência e pergunta quais critérios definem essa seleção. Hyuon só sorri e deixa claro que essa dúvida já era esperada. Então ela revela que os escolhidos já tinham derrotado uma besta de nível 3 no exame. Ailo trava na hora e percebe que o feito não ficou só com a princesa e Rick. Com isso, a contestação murcha, e o rapaz de cabelo preto engole a frustração em silêncio. Enquanto escuta, ele lembra que antes só o atual presidente do conselho tinha derrubado uma dessas. Esse ano realmente foge do normal. Ao ouvir que representantes da mesma idade derrotaram uma besta de nível 3, Hera cochicha com o garoto, completamente incrédula. Aí o choque bate de verdade, e a irmã só leva a mão ao peito, travada. Em silêncio, ela aperta a gola do uniforme com força e engole a própria ansiedade. Nosso garoto ajeita as lapelas e já reclama do uniforme de gala branco. Aí Miu se aproxima toda elegante e chama o aluno de honra, pegando o garoto de surpresa. Do outro lado, Hera trava um sorriso e ferve de ciúme na mesma hora. Sem rodeio, a garota oferece casamento e até nobreza, enquanto o protagonista só recua, vermelho e sem reação. Quando consegue responder, nosso herói corta a ideia e diz que casamento tem que ser por amor. E ainda fecha com bronca, lembrando que Miu é jovem demais para falar disso. Mal fora da garota sai, Mu já agarra nosso herói por trás e avisa que ninguém desrespeita Miu. A irmã, curiosamente calma, só sorri e diz que tinha esquecido um detalhe importante. Antes que o garoto entenda, Hyuon surge com mala na mão, corta o clima e manda todo mundo se arrumar agora. A instrutora então explica, rindo, que a partida é imediata e o destino do grupo é o Império. Yurian força um sorriso, fica tenso e pensa que tudo está correndo rápido demais. O grupo enfim chega ao Império, cercado por água, sol forte e um castelo branco gigante.
Entre canais cheios, barcos e comida por todo lado, Hera já fica impressionada com o lugar. Hyuan então separa a turma, leva os representantes com ela e deixa de ir guiando o resto. Jade quase vibra sozinho e pensa que ganhou uma chance rara de andar com Hera sem o garoto por perto. Animado, o espadachim já tenta puxar assunto com comida, e a irmã de Mil compra a ideia na hora. Só que Raizo surge de penetra, pede camarão sem vergonha nenhuma e destrói o clima em 2 segundos. Desesperado, Jade tenta retomar o controle e já muda o alvo para Caranguejo Rei, só para vencer o rival. O intrometido concorda na mesma hora, os dois trocam rivalidade sorrindo, e Yurian só comenta a bagunça enquanto Ji se despede. Logo depois, 3 alunos do Império param na praça e Bakru já reconhece o pessoal do reino com desprezo. Os dois grupos se encaram de longe, e Jade nota pelas insígnias que eles são da classe avançada, com broche preto. Irutel e Jerik tiram sarro do reino, dizendo que faltam talentos e até zombando de um plebeu entre a elite. Jade explode na hora e rebate, defendendo Hera sem pensar 2 vezes. Então os 3 se apresentam com pose demais, exibindo ranks altos do primeiro ano como se a luta já estivesse ganha. Raizo entra no meio com ironia e diz que é difícil acreditar que sujeitos tão nojentos sejam a elite do poderoso império. O rapaz de turbante só observa enquanto os parceiros disparam pelo chão de pedra. Então Jerik e Irutel avançam juntos, tentando derrubar o alvo com um golpe coordenado. Mas Hera toma a frente sem hesitar e corta a preocupação de Jade na mesma hora. De lado, Raizo cruza os braços e admite que, depois de encarar Yurian, isso nem impressiona tanto. Aí a garota rosa explode em velocidade e apaga os dois com uma sequência seca. O de óculos cospe sangue e dentes, o outro percebe tarde demais, e Hera ainda zomba da fraqueza deles enquanto o grandalhão se irrita. Ela sorri relaxada, como se tivesse acabado de bater em 2 amadores qualquer. Humilhado, o rival de turbante puxa 2 espadas de pedra e jura mostrar o verdadeiro poder do Império. Mas Jade responde sem se mexer muito e solta uma pressão roxa tão pesada que o ar muda. Na mesma hora, Bakru trava, sua frio e pensa que aquela mana absurda parece a de uma espada mágica. O garoto mantém a calma, diz que eles têm amigos fortes, e Hera já rebate que isso não basta para vencê-los. Paralisado na frente deles, o inimigo só consegue questionar quem foi que espalhou que o reino veio sem talento. A praça congela quando Ryusei surge no meio do caos, coberto por uma aura rosa esmagadora, e expõe o medo de Bakru. Com o tapa-olho e o olhar gelado, o Rank 1 trata a hesitação do aliado como uma humilhação absurda para o Império. Então ele fecha o punho, junta uma energia rosa avermelhada brutal e decreta a punição sem o menor traço de piedade. No instante seguinte, Ryusei dispara um feixe gigantesco de energia vermelha e varre a praça com força total. O feixe vermelho explode num escudo roxo gigante e para no ar. Quem segura isso é Jade, cercado de mana roxa, e até Bakru trava com a ajuda. O garoto perde a paciência e cobra o exagero, porque aquele golpe podia mutilar alguém. Ryusei só debocha e diz que aquilo nem conta como ataque, era só punição. Então o rival salta e libera de verdade um vendaval brutal, cheio de energia cortante. Jade firma a mana na mão e encara o monstro, já vendo que a briga ficou séria.